paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que muitas pessoas têm me feito sobre os obstáculos enfrentados pela obra de evangelização em Portugal, nas ruas, nas praças, nas madrugadas. As pessoas perguntam se a gente tem tido resistência da polícia, se tem tido afronta das pessoas, e eu estou gravando esse vídeo para deixar para todos aqueles que estiverem ouvindo esse vídeo uma palavra de incentivo para você. Eu trabalho já com evangelismo aqui, já há mais ou menos 10 anos, e em todos esses anos eu tenho descoberto dia após dia que os maiores obstáculos da evangelização não está lá fora, não está na rua, não está nas pessoas, mas o maior obstáculo da evangelização está dentro de nós. 90% dos obstáculos da evangelização, ele está dentro de nós mesmos. Às vezes nós temos medo daquilo que não existe, nós imaginamos aquilo que não existe e nós esquecemos que estamos fortificados, estamos edificados numa base que é Cristo, que garante a nossa vitória. Por isso, você que tem tido desejo de fazer a obra de evangelização, quem sabe lidera uma equipe de evangelização, quem sabe a sua igreja tem tido vontade de fazer a obra de evangelização e você tem até segurado por medo de problemas com a justiça. Eu quero dizer para você que quando você coloca o pé no campo, Deus garante a vitória. Todas as vezes que nós vamos para evangelizar, nós sempre temos uma batalha interior para vencer com nós mesmos. É uma dificuldade para sair, é pessoas que marcam e não vai. Então, uma dificuldade propriamente existente é um combate espiritual que, na verdade, está sob o nosso controle quando nós colocamos na mão de Deus. Porque, na verdade, todo o êxito que o inimigo tem contra a obra da evangelização não é por mérito dele, mas é por falha nossa, porque quando você coloca nas mãos do Senhor o objetivo do trabalho, Deus garante vitória. Por isso, você que tem tido desejo de fazer a obra da evangelização, faça enquanto é tempo, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Muitas pessoas já estão com lindos projetos, muitas pessoas já estão com sonhos, muitas pessoas falam que já fizeram, mas estão esquecendo que os dias são maus, que estamos no fim, almas estão indo para o inferno. Jesus Cristo precisa de você. Quem sabe você tem se agarrado em uma promessa de uma chamada que Deus tem feito na tua vida e agarrado nessa chamada pelo fato de você ser convicto que Deus te chamou, você acaba se acomodando e achando que é um privilegiado por ter sido chamado por Deus. Mas não esquece que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque o chamado ele vem de Deus, mas a escolha de Deus ela vem baseado naquele que reage quando Deus chama. Então, se Deus te chamou, Deus espera que você reaja. As obras estão morrendo, as almas estão indo para o inferno, e muitas pessoas que já têm tido o chamado para ir de encontro à necessidade dessas almas estão confinados dentro de templos, estão confinados dentro de casa, quando na verdade Deus já os chamou para o campo, Deus já os chamou para o trabalho. Por isso, se você tem essa sede, se você tem esse desejo, não deixa para amanhã, corre atrás hoje. E outra coisa, outra dificuldade que as pessoas também colocam muito é a questão financeira. Às vezes, quando é para nós mesmos, nós sempre damos um jeito, sempre arrumamos um dinheirinho ou outro, mas quando é para a obra de Deus, ficamos colocando obstáculo, coisas mesquinhas, quando na verdade a obra de Deus, ela não é feita com dinheiro, por mais que alguém discorde dessa minha opinião, mas a obra de Deus, ela não é feita com dinheiro. Se a obra de Deus ela fosse feita com dinheiro, era uma obra falha, fraca e com
ou atributos que poderia levá-la ao fracasso. Nós só sabemos que o dinheiro é importante, que o dinheiro faz parte, mas na verdade, quando aquele que está atuando na obra de Deus, ele está fazendo as coisas nas devidas ordens, o dinheiro é uma providência de Deus e nunca pode ser o objetivo de uma equipe angariar dinheiro para que a obra seja feita, porque se não se cuidar, começa a angariar dinheiro, depois começam a fazer camisa, começa a fazer almoço, começa a fazer convívio e quando é o final do trabalho, fazem tudo para eles próprios e na verdade as almas ficam sem receber nada de Deus. Por isso você que quer fazer, começa com o que você tem na mão, transforma o teu ambiente de trabalho num campo de evangelismo, transforme a tua família num campo de evangelismo, transforme o que está em volta de você num campo de evangelismo e na medida que você for tendo condição do pouco que for chegando na tua mão, você vai organizando e vai começando a trabalhar. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer aqui a obra de evangelização em Portugal, para imprimir os folhetos era muito caro a tinta das impressoras, muito cara. E aí eu comprava um tinteiro, um cartucho de tinta para fazer a impressão desses folhetos. E eu fazia a impressão de folheto lá, 400, 500 folhetos, e depois só daí uns 3 meses que eu conseguia comprar outro, porque era mesmo muito caro. Aí um dia eu fui numa festa e cheguei lá naquela festa, eu comentando lá com o senhor, e ele falou para mim que ele imprimia as coisas lá, os rótulos para ele colocar nos bolos que ele vendia, ele imprimia com anilina de bolo, com essas tintas de anilina. Naquele momento eu me encalei, mas eu via da parte de Deus uma voz como uma providência para eu conseguir imprimir mais folhetos. Aí então eu descobri como é que se fazia para fazer aquilo, estraguei várias impressoras, mas eu comecei a imprimir até que eu achei uma que adequou àquele sistema e eu comecei a imprimir folhetos com anilina de bolo, e imprimi uns 20 mil folhetos com anilina de bolo. E aí eu vi que estava também ficando caro, porque estava queimando muita impressora. Aí eu descobri que o iodo, esses iodo que usa colocar nas feridas, também dava para fazer impressões. Aí eu imprimi também alguns com ele, só que o cheiro dele começou a me fazer mal. Aí eu tive que partir para o outro lado. Aí então eu comecei a usar um objeto que eles usam para fazer tingimento, que coloca nas redes de água para descarga, um bloco azul que solta uma tinta muito forte. Aí eu colocava aquilo no álcool, deixava ele por volta mais ou menos de 15 dias dissolvendo ali. Depois de dissolver eu passava por um filtro especial, e aquele filtro especial levava quase 30 dias para filtrar, que era só gota a gota. Depois daquilo já filtrado, então eu colocava nos tinteiros e imprimi muito folheto. Até então que eu conheci uma pessoa que trabalhava numa loja de tinta, e essa pessoa, quando eu contei a minha história para ele, ele disse: olha, eu vou te fornecer a tinta no preço do custo que eu compro para te ajudar para você evitar esse malabarismo todo. E eu lembro que quando o tipo de tinteiro que eu trabalhava, para ele ser recarregado, ele precisava fazer um vácuo, puxar o ar para o ar sair e a tinta entrar. Então o que acontecia? Como eu não tinha aquela máquina, eu tinha que puxar com a boca. Às vezes eu puxava aquela tinta com a boca, mas ela chegava a encostar na minha boca e eu ficava com a boca toda suja daquela tinta. Mas assim foi, com um pouco que Deus ia colocando na minha mão, com uma grande vontade no coração, eu fui realizando a obra. Hoje nós estamos mais ou menos com 295 mil folhetos impressos só dentro da minha casa. Minha primeira equipe de evangelismo é a minha família. Eu trabalho com a minha família, tenho uns irmãos que trabalham comigo, mas eu começo contando com a minha família. Por quê? Porque todas as vezes que nós vamos fazer o trabalho de evangelismo, se nós começar a contar com muito dinheiro, nós decepcionamos. Se nós começar a contar com muita gente, nós decepcionamos. Se nós começar a dar ouvido aos críticos, nós decepcionamos. Por isso, se você tem o desejo de fazer a obra da evangelização, faça com o que está nas tuas mãos. Lembra, o mais importante que você precisa ter para fazer a obra de evangelização é uma mensagem de Deus no coração. O resto, Deus proverá. Você precisa ter uma mensagem de Deus no coração. Isso é
é a chave, é a base, é a estrutura. Se você não tiver uma mensagem de Deus, não justifica ter mais nada. E se você ter uma mensagem de Deus, Deus provê o resto. Deus te abençoe em nome de Jesus.